Não é exagero dizer que Rio Preto enfrenta uma situação de caos nos pontos de apoio, locais espalhados pela cidade para descarte de entulho. Eles já foram considerados modelo para todo o país, mas agora parecem estar bem longe disso. Veja só o que a nossa equipe registrou hoje de manhã, pertinho do Parque Ecológico. A imagem impressiona. A quantidade de lixo é muito grande. No terreno ao lado do ponto de apoio tem de tudo. Restos de materiais de construção, lixo orgânico, galhos de árvores, sofás e até colchões velhos. A calçada foi tomada pelo entulho. Quem precisa atravessar reclama com razão. O carro vem, quase pega a gente, né? Se você não tomar cuidado. Tá perigoso. Tá perigoso. Passa pessoas de idade constantemente aqui. Isso aqui tá uma maior nojeira. Isso era para ser um ponto de apoio. Dá uma olhada a diferença que tá isso aqui. Virou lixão isso aqui. Todos se queixam do problema e não é para menos. Imagina ter um cenário desses perto de casa. A preocupação dos moradores é com a saúde. Minha casa está cheia de rato, e é verdade. Ontem apareceu 2 mortos lá, que nós colocamos veneno. Tá a maior nojeira isso. No local há vários recipientes que podem acumular água e isso se torna criadouro para o mosquito da dengue. Não é só assim, questão da dengue, tem os bichos, o lixo, o perigo na rua que você passa, né? Tudo isso. O problema é tão grave que o canteiro central, em frente ao ponto de apoio, também virou depósito de entulho. Restos de árvores e galhos foram jogados no local. Sem opção, o carroceiro também jogou lixo no canteiro. Não é a primeira vez que o Tem Notícias mostra tudo isso. Recentemente falamos sobre o assunto. Logo no começo de janeiro, a situação era essa no bairro Santo Antônio. E veja só como estava o terreno ao lado do ponto de apoio do Jardim Nazaré. Mais problemas no Jardim Itapema. A gente já pediu várias vezes apoio para vir ajudar a limpar, ou até algum pessoal para organizar, mas nunca vem ninguém. É uma situação absurda, né? Tem de tudo ali, como a gente vê um monte de móveis, objetos que não deveriam estar ali. Tem de tudo e mais um pouco. Eu pedi para separar mais algumas imagens do repórter cinematográfico João Celari. Vamos dar uma olhadinha. Olha só o que tem nesse ponto de apoio. Muito plástico, um material que poderia ser reciclado, cavaletes de candidatos da última eleição, tudo jogado aí do lado. Fora que tem um condomínio bem grande, exatamente em frente, do outro lado ali da Avenida Benedito Rodrigues, Lisboa, e fica tudo numa área bastante movimentada, do lado do Parque Ecológico. Ou é um seja, absurdo. É uma região que muita gente passa todos os dias e os insetos estão pulando aí desse monte de lixo para as casas, estão indo para as casas das pessoas, o transtorno é cada vez maior. O fato é que não é a primeira vez que nós falamos sobre esse assunto, também não é a primeira vez que convidamos um representante da Prefeitura de Rio Preto para dar uma resposta à população sobre tudo isso que nós acabamos de ver. Não somos nós só que estamos cobrando, não, são os moradores e com todo o direito. Por isso o repórter Alisson Maruyama está perto do ponto de apoio do bairro São Francisco. Alisson, boa tarde para você. Qual a impressão que você teve aí desse local? O que você já encontrou? Deve ter até mau cheiro, não é mesmo? Boa tarde, Alisson. Boa tarde, João. Boa tarde, Patrícia. A sensação é bem desagradável, a impressão é muito ruim. A imagem chega até a assustar quem não está acostumado, porque é muito entulho, muito lixo acumulado aqui. Agora começou a ficar um pouquinho mais quente, mais calor. O mau cheiro aqui é insuportável. Os moradores estão reclamando bastante dessa situação. Tem gente que joga animal morto aqui em toda essa montoeira de lixo. Tem restos de galhos. E uma situação que chama a atenção também, como a gente viu aí na reportagem, que sem espaço aqui o pessoal começou a jogar lixo do outro lado da rua, no canteiro central. Agora há pouco a gente flagrou uma situação de uma caminhonete, um rapaz veio, jogou lixo aqui do outro lado, resto de entulho, resto de árvores, então a situação preocupa bastante. Essa imagem até destoa do bairro, que é um bairro organizado, tem ruas bem sinalizadas. Aqui ao lado tem o Parque Ecológico, onde muitas crianças brincam diariamente, então a situação realmente preocupa. Nós convidamos o secretário municipal de Meio Ambiente. Secretário, a gente percebe aqui que a situação realmente é grave. Por que chegou nesse estado? Boa tarde. Bem, existem várias razões. A principal delas, uma liminar que a Justiça deu ano passado, cortando um contrato que se dava destino a esse lixo todo. Nós imediatamente, e até por solicitação e reforço do prefeito municipal, que também não está nada contente com essa situação, nem a secretaria encarregada
que é a Secretaria de Serviços Gerais, e muito menos a Secretaria do Meio Ambiente. No entanto, infelizmente, a burocracia pública, ela tem que seguir, e nós concordamos com isso, com todo um percurso em que você tem que abrir licitação, você tem que se sujeitar, às vezes, a interpelações judiciais, e tudo isso está atrasando. Amanhã é aberto a licitação específica para a limpeza dos pontos de apoio. Caso tudo ocorra normalmente, ainda essa semana se entra numa operação de guerra para se fazer a limpeza desse e de todos os outros pontos de apoio. É importante dizer que também a Prefeitura não está nada contente com essa situação. Tá certo, secretário. Muito obrigado pelas suas informações. É importante destacar que nós também vamos acompanhar. Então, o prazo até o final dessa semana, a Prefeitura deve fazer a limpeza dos pontos de apoio. É uma situação que a gente tem que ficar aí alerta, até por conta desse momento que a gente vive de muita chuva, a dengue aí avançando, tem também a situação dos galhos aqui. Então, tem mosquito palha também que pode se proliferar e transmitir a leishmaniose. Então, a gente vai ficar acompanhando toda essa situação para verificar se realmente essa situação vai ser normalizada nos pontos de apoio da cidade. A gente volta no estúdio aí com vocês. Alisson, muito obrigada. Estaremos de olho. Obrigado, Alisson. Justamente todos estão esperando. A Daniela Golfieri está com a gente aqui agora no estúdio. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, João. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Patrícia. Eu, inclusive, já fiz até matérias em rede nacional mostrando os pontos de apoio como um bom exemplo. Porque como é que deveria funcionar? A população joga ali nesses locais coisas que não pode utilizar mais, como sofás, entulho. E esse local deve ser remanejado, sim, para um ponto maior, né, que é a fábrica de reciclagem desse entulho, para que esse entulho seja tratado da forma correta. Isso não está acontecendo, a gente vai continuar cobrando. E tem um detalhe também, né, Dani? Falta a conscientização das pessoas também de não jogarem, como a gente viu ali, flagrante, né? O costume da população é ver, todo mundo está jogando, por que eu não posso jogar também? Aí vira um desrespeito geral. É isso que não pode acontecer. E olha, em 2010, a gente acabou de falar que é um perigo para a dengue, né? O município registrou, Rio Preto, nada menos do que 24 mil casos, uma epidemia. 11 pessoas morreram. Dessas, 5 contraíram a forma hemorrágica da doença. No levantamento de hoje, feito pela Secretaria da Saúde, olha só que situação grave, porque Rio Preto está contando os casos dia por dia. Já estamos com 187 casos confirmados de dengue e janeiro ainda nem terminou. 3 dias atrás eram 159, para vocês verem como a doença avança de uma maneira muito rápida. Vamos ver agora os números da dengue na região. Rio Preto é a cidade da região noroeste com o maior número de casos, 187. 4 pessoas tiveram complicações graves. Mirassol vem logo em seguida, com 102 pessoas doentes. Em Andradina, 36 pacientes tiveram a doença. Em Fernandópolis, 17. Araçatuba, Mirandópolis, Votuporanga, Catanduva, Santa Fé do Sul e Jales têm menos de 10 casos cada uma. Birigui e Penápolis não tiveram registros de dengue este ano. Estão de parabéns, então, Birigui e Penápolis, nenhum caso. São exemplos para a região de uma situação onde há uma integração entre as ações públicas que devem existir, mas também o cuidado na casa de cada pessoa é o que a gente espera de toda a região. Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no Tem Notícias. E lembrando, aí você de casa, se tiver alguma denúncia na sua cidade, a gente acabou de falar dos pontos de apoio aqui em Rio Preto, se você tem uma denúncia, alguma imagem interessante, alguma sugestão de reportagem, ligue para a gente, fale para a nossa produção. A gente tem o número da tela aí em Rio Preto, o número é o 3221.000. A TV tem em Votuporanga, porque nós temos uma equipe lá para cobrir toda aquela região, é o 3426-7700. E a TV tem em Araçatuba, é o 3636-7100. Lá o DDD é o 18. Ligue para a gente. Obrigado, Daniela. Até logo mais. Obrigada, até mais, Dani.